Você já imaginou uma construção tão alta, mas tão alta, que parecia tocar o céu? Uma torre erguida há milhares de anos, em uma época em que não existiam guindastes, concreto armado ou tecnologia moderna. Uma estrutura que, segundo relatos antigos, teria alcançado quase 2,5 km de altura. Maior do que qualquer arranha-céu atual. Maior do que o Burj Khalifa. Uma torre que teria sido construída não apenas com tijolos, mas com ambição, orgulho e desafio ao próprio Deus. Hoje você vai mergulhar em uma das histórias mais intrigantes da humanidade, a Torre de Babel. Ela realmente existiu? Era mesmo tão alta? Ou tudo não passa de um símbolo, uma metáfora poderosa sobre a natureza humana? Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga essa história. Vamos começar. Estamos em 2018. O maior prédio do mundo, o Burj Khalifa, em Dubai, ultrapassa 828 metros de altura. Uma obra-prima da engenharia moderna, construída com tecnologia de ponta, cálculos avançados, milhares de trabalhadores especializados e recursos praticamente ilimitados. Agora pense comigo, se hoje já é extremamente complexo ultrapassar a marca de 800 metros, imagine há mais de 4.000 anos. Segundo o relato bíblico, a Torre de Babel teria sido construída por volta de 2.400 anos antes de Cristo, aproximadamente 130 anos depois do dilúvio. Ela ficava no sul da Mesopotâmia, região onde hoje estão o Iraque e parte da Síria. Naquela época, segundo o texto sagrado, todos os povos falavam uma única língua. Havia unidade, havia comunicação total. E foi justamente essa união que tornou possível o início de um projeto gigantesco. Mas por que alguém decidiria construir algo tão absurdo para os padrões da época? Para entender isso, precisamos falar de um personagem central nessa história: Nimrod. Nimrod era bisneto de Noé, um líder poderoso, um governante influente, um homem descrito como forte, determinado e ambicioso. Ele governava vastas terras e tinha autoridade sobre um grande povo. Mas havia algo que movia Nimrod além do poder político: o medo e a revolta. Segundo a tradição, um dos motivos para construir a torre era a proteção contra um novo dilúvio. A memória da grande inundação ainda estava fresca. A destruição havia sido devastadora. Grande parte da humanidade havia sido apagada da terra. E se acontecesse de novo? Construir uma torre altíssima seria uma forma de garantir sobrevivência, um refúgio acima das águas. Mas havia um segundo motivo, e esse era ainda mais intenso. Nimrod queria desafiar Deus. Ele não queria se aproximar para adorar. Ele queria confrontar. Ele queria provar que o ser humano poderia alcançar o céu por conta própria, que não precisava se submeter, que podia se tornar grande por si mesmo. Percebe como essa história começa a ganhar um peso diferente? Não era apenas uma construção física, era uma declaração. Vamos construir algo que nos torne famosos. Vamos fazer um nome para nós mesmos. Vamos alcançar os céus. E havia ainda um terceiro elemento: unidade. Deus havia ordenado que os homens se espalhassem pela terra, que povoassem diferentes regiões. Mas o povo decidiu permanecer unido em um único lugar. A torre seria o centro dessa concentração, um símbolo de poder coletivo. Durante 43 anos, segundo algumas interpretações, a construção avançou. Tijolo sobre tijolo, betume como argamassa. Uma engenharia surpreendente para a época. Mas aqui surge a grande pergunta: seria fisicamente possível erguer uma torre com quase 2.500 metros de altura, usando apenas tijolos de argila? Cientistas modernos tentaram responder isso. Eles recriaram tijolos da mesma forma que eram feitos há cerca de 3.000 anos. Tijolos de barro moldados e secos ao sol.
Em testes de compressão, esses tijolos suportaram cerca de 400 quilos antes de quebrar. Com base nesses cálculos, uma torre construída apenas com esse tipo de material poderia atingir, no máximo, cerca de 150 metros antes de colapsar sob o próprio peso. 150 metros, muito longe dos quase 3 quilômetros descritos na narrativa. Mas os pesquisadores não pararam por aí. Um versículo bíblico chamou a atenção. Façamos tijolos e queimemo-los bem. Queimar tijolos em altas temperaturas, cerca de 800 graus, aumenta drasticamente sua resistência. Quando os cientistas testaram tijolos queimados, o resultado foi surpreendente. Eles suportaram aproximadamente 3.000 quilos de pressão. Refazendo os cálculos, a altura máxima possível saltou para cerca de 3 quilômetros. 3 quilômetros. Tecnicamente, dentro de certas condições ideais, seria possível. Mas aqui entra outro ponto crucial. Mesmo que fosse possível estruturalmente, existe alguma evidência histórica real. Na região da antiga Babilônia, existiam construções chamadas zigurates. Eram templos em forma de pirâmide escalonada, erguidos para fins religiosos e astronômicos. Serviam como locais de adoração e observação dos céus. Muitos historiadores acreditam que a Torre de Babel pode ter sido inspirada em um desses zigurates. Existe, inclusive, uma construção conhecida como Etemenanque, dedicada ao deus Marduk, na antiga Babilônia. Alguns estudiosos associam essa estrutura à narrativa bíblica. Mas há algo ainda mais intrigante. Um tablete de pedra encontrado no Iraque chamou a atenção de pesquisadores modernos. Nele há uma representação de uma torre e, ao lado, a figura de um rei. Esse rei seria Nabucodonosor II, que governou a Babilônia entre 605 e 562 a.C. Ele é conhecido por grandes obras arquitetônicas, incluindo os famosos Jardins Suspensos da Babilônia. No tablete, há também uma inscrição que, traduzida, fala sobre a construção de uma grande estrutura cuja base alcançava o céu e cujo topo era erguido até os céus. É prova definitiva? Não! Mas é um indício fascinante. Agora vamos pensar juntos. Se uma torre com quase 3 quilômetros tivesse realmente existido, o que teria acontecido com ela? Como algo dessa magnitude simplesmente desapareceria? Terremotos, erosão, guerras, reconstruções sucessivas. A Mesopotâmia foi palco de inúmeros conflitos ao longo dos milênios. Cidades foram destruídas, reconstruídas, soterradas. É possível que restos tenham sido reutilizados em outras construções. Mas há também outra possibilidade. E se a história da Torre de Babel não for apenas sobre engenharia? E se ela for principalmente sobre linguagem? Segundo o relato bíblico, Deus confundiu as línguas do povo. Onde antes havia unidade, passou a existir incompreensão. Onde havia cooperação, passou a haver conflito. E a cidade passou a se chamar Babel, que significa confusão. Independentemente de a torre ter alcançado 150 metros ou 2.500, o impacto da história atravessou milênios. Ela se tornou símbolo da soberba humana, do desejo de poder absoluto, da tentativa de ultrapassar limites. E aqui está o ponto mais profundo dessa narrativa. Quantas torres de Babel a humanidade já construiu desde então? Projetos gigantescos movidos por orgulho, sistemas erguidos para demonstrar poder, tecnologias criadas para ultrapassar limites éticos. A história da Torre de Babel pode ser menos sobre tijolos e mais sobre intenções, menos sobre altura e mais sobre propósito. Hoje, falamos milhares de idiomas diferentes, culturas distintas, povos espalhados por todos os continentes. Coincidência? E você? Acredita que a Torre de Babel realmente existiu? Acha que ela chegou perto do céu? Ou acredita que tudo é uma metáfora poderosa
criada para explicar a diversidade linguística da humanidade. Independentemente da sua crença, é inegável que essa é uma das histórias mais fascinantes já contadas. Ela mistura arqueologia, religião, ciência, engenharia e psicologia humana em um único enredo. E talvez seja exatamente por isso que continuamos falando dela até hoje. Se você gosta de mergulhar nesse tipo de mistério histórico, que mistura fatos, teorias e perguntas profundas sobre quem somos e de onde viemos, então este é só o começo. Existem muitas outras histórias antigas que levantam questionamentos semelhantes. A Arca de Noé, civilizações perdidas, construções monumentais que desafiam explicações simples. Mas agora eu quero saber de você. Você acredita que a Torre de Babel foi real? Ou vê essa história como uma lição simbólica sobre os limites do orgulho humano? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero muito ler o que você pensa. Se esse conteúdo despertou sua curiosidade, compartilhe com alguém que também ama mistérios antigos. E se você ainda não faz parte dessa jornada, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Porque aqui a gente não apenas conta histórias, a gente mergulha nelas e às vezes descobre que elas dizem mais sobre nós do que imaginamos.